Eu sou a Rose Gonçalves e eu estou aqui porque eu venci o câncer. Eu tenho 58 anos de idade e eu tive um câncer com 39 anos. E a minha motivação é o Outubro Rosa. Eu acho que é bem importante fazer parte desta campanha. Foi um período muito complicado na minha vida, muito difícil, porque estava tudo indo muito bem, tudo tranquilo. Eu com 39 anos, meus filhos, né, adolescentes, estava tudo perfeito, né? E de repente, um dia eu tomando banho, eu fiz o autoexame, que é muito importante, né, o autoexame. A campanha até motiva muito as mulheres a fazer o autoexame, realmente isso é muito importante. E eu tomando banho, eu fiz o autoexame e eu senti um caroço. E aí foi quando eu procurei ajuda médica, né, fui na minha ginecologista e começou toda a minha história dramática de um câncer, de descobrir que era um câncer. Eu me lembro bem que quando ela estava com, assim, que ela percebeu que ela estava com nódulo, ela simplesmente disse para mim, Filomena, eu preciso ir para o médico. Eu acho que eu falei, Rose, não é nada, imagina, eu acredito que você deve ir no médico, mas eu não acredito que seja. Não, mas eu tenho certeza que é. Era muito clara a convicção dela. Eu fico até assustada, eu creio assim, que até foi Deus assim, que deu uma visão para ela, assim, que ela pegou assim, muito no princípio. E ela foi ao médico e quando realmente ela foi diagnosticada, eu me lembro que quando ela voltou de Atibaia, o professor José Carroso passaram na minha loja, me chamaram e me deram a notícia, né, que ela estava com câncer de mama. Por mais que quando a gente sente o nódulo, você sempre acha, não, mas deve ser benigno, né, tal. Mas quando você faz todos os exames, tal, e que chega naquela conclusão, é maligno, parece que você perde o chão, né? Parece que é a sensação de morte, acabou tudo. Então, eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo, elas já receberam essa notícia e pode confirmar comigo como é doloroso, é terrível sentir ter essa sensação, né? Nesse dia que o médico viu a biópsia, né? Porque eu tinha feito vários exames, né? Mas sempre nada dava realmente que era ou maligno ou benigno. Então, o único exame que pode constatar se é maligno ou benigno é a biópsia. Então, quando eu fiz a biópsia, que eu fui, né, ao médico, foi eu e o Josué, né? Nós somos juntos. E quando abriu aquele exame e que o médico falou para mim que infelizmente era um tumor maligno mesmo e que precisaria de um tratamento muito rápido, porque era um tumor bem severo, estava crescendo muito. Quando eu descobri no autoexame, o primeiro exame que eu fiz, ele tinha 2,5 cm, depois de 1 mês e meio já estava com 3, então é bastante, né, meio centímetro para um tumor. Aí quando ele falou que realmente era maligno, aí começou, ele desenhou, né, uma trajetória de quimioterapia, radioterapia, de cirurgia, né? Eu fiz primeiro a cirurgia, então foi 1 ano de tratamento. Eu não sou muito de telefonar para as pessoas, nunca fui. Sou muito, assim, muito difícil de ligar, só se for algo muito importante. E me lembro que num dia eu resolvi ligar para a Rose e liguei e quem atendeu foi o Josué. E aí eu disse, a Rose tá com você? E aí ele disse, nós paramos no meio da estrada porque nós pegamos o diagnóstico. E a Rose está com câncer. E nós paramos para dar glória a Deus agora, ou nós não precisamos dar mais. Foi um choque terrível para mim, meu chão abriu. E eu me lembro que foi realmente assim um impacto, porque é alguém, né, que a gente ama, muito próximo, e a gente ouve esse diagnóstico, então assim já é algo assim que pra gente, a gente não pensa em todo o processo, dá a impressão que já é o fim. Então foi muito difícil esse momento, né? E eu entendo que foi até o Espírito Santo de Deus que me direcionou para mim ligar para ela naquele momento. E daquele momento em diante, a gente passou a não ser só uma amiga, mas uma intercessora fiel, né? Que estava acompanhando ali durante aquele processo, aquele início todo. Foi um tempo muito dolorido, muito difícil, né? Mas um tempo de muito aprendizado. Foi muito complicado, caiu todo o meu cabelo, assim, a autoestima, né? Vai lá embaixo e tal. Mas eu sempre muito consciente de que eu tinha que fazer tudo da melhor maneira possível e fazer todos os exames necessários, todo o tratamento, que esse seria o caminho a ser percorrido para a cura. Quando tudo aconteceu, eu já coloquei na minha cabeça assim, olha, eu não quero me vitimizar,
não estou dizendo que as pessoas se vitimizam, né? Mas eu não quero que a minha família fique doente junto comigo, né? Eu não quero adoecer a minha família. Então, uma das atitudes que eu tomei, que foi minha, que eu acredito assim que muitas pessoas levam isso muito de boa, mas para mim foi difícil, eu não quis ficar careca. Então, quando eu soube que a quimioterapia era muito forte, que o meu cabelo ia cair e tal, então na primeira, 15 dias depois, o cabelo começou a cair. Aí eu fui numa clínica em São Paulo e eu coloquei uma prótese fixa, que eu garanto que hoje deve ter coisas muito modernas, né? Eu tô falando de 20 anos atrás. Eu coloquei uma prótese fixa, então nem meu marido e nem meus filhos nunca me viram careca. Então essa foi uma forma que eu encontrei de não chocar todo mundo quando me visse. Apesar de que, né, é até meio que um auto-engano, que depois vai indo, a aparência fica amarelada, aquela coisa toda, cai a sobrancelha, tal. Então, assim, fica aparente, mas na minha cabeça tava boa, eu tinha cabelo, tava bem. Quando ela contou foi o baque, né? Mas logo depois, assim, dias depois, ela já ergueu a cabeça e falou: eu tenho que tratar isso, vamos tratar, vamos resolver. E para as pessoas era até difícil, porque as pessoas chegavam na nossa casa e ela consolava as pessoas, né? Então, pra gente isso foi, assim, um marco mesmo de força, de fé, né? De não deixar uma situação difícil tomar conta ao ponto de você ficar numa cama, né? Porque apesar de ser um câncer, era um câncer que ela podia fazer as coisas, né? Mesmo com todas as dificuldades ali da cirurgia e depois do tratamento, o tempo todo ela se mostrou uma pessoa muito forte, uma pessoa que não era o câncer que ia fazer ela parar. Quando eu recebi o diagnóstico, foi terrível, assim, eu chorei uma noite inteira. Eu não dormia, tal, aquela coisa, aquela sensação de morte. Eu só pensava, meu Deus, meus filhos, eu não vou ver meus filhos casados, eu não vou ver meus netos. Eu tinha o Pedro, que era pequeno, eu falava, meu Deus, não vou ver meu filho, né, crescer e tal. Então foi aquela sensação. Mas no outro dia, eu acordei, eu levantei de manhã e eu precisava de ir num depósito de material para construção, que eu estava acabando essa casa que a gente mora hoje. E eu precisava comprar alguma coisa que eu sabia que eu ia começar uma correria doida, né, que eu tinha que operar urgente e tal. E eu fui no carro falando com Deus, né. Eu fui orando dentro do carro, falando com Deus, Senhor, mas por quê? Aquela coisa toda, né? E Deus falou comigo, muito nítido, que para a morte ele só precisa de uma desculpa. E que poderia ser o câncer de mama, mas também poderia ser um acidente, poderia ser qualquer coisa. Então quando chegasse a minha hora, eu não tinha que me desesperar. E eu peguei e falei com Deus, falei, Senhor, então eu não quero chorar mais, eu não quero ter tristeza, eu quero entender que o Senhor está comigo. E a partir daquele momento eu não chorei mais, momento nenhum. E eu entendi que Deus é soberano, que a vontade dele é perfeita e agradável, e Deus tirou das minhas emoções aquela angústia, aquela coisa. Então eu lidei o tempo todo assim, eu já não pensava mais em morte. Eu achava que eu ia vencer. E que se eu morresse era ganho, era a vontade de Deus. Eu tenho que louvar Deus assim, né, todos os dias pelo marido que eu tenho, porque ele foi parceiro assim o tempo todo, me ajudou muito e sempre me elevando, sempre acordava, às vezes eu perdia muito sono, aquela coisa toda, né? Tinha noite que, principalmente no começo, né, nos primeiros dias assim, tinha noite que eu acordava e não conseguia mais dormir, era bem angustiante, né? E assim, quando ele me via que eu tinha perdido o sono, que eu tinha acordado, ele acordava, ele orava junto comigo, ele recitava salmos, então sempre assim, sempre me colocando para cima, não, você vai vencer, Deus vai te curar e você vai passar por isso e vai ser só um testemunho e tal, e sempre me levando. E no casamento, né, nós tivemos que os dois saber lidar, porque foi uma nova fase, né, porque afinal de contas você está lidando com uma doença, né. Então assim, eu sempre com essa consciência de que eu não queria que a minha família estivesse doente junto comigo, mas sabendo que eu tinha umas limitações que não dava para ser normal, né? Então, mas o meu marido foi muito compreensivo, me ajudou muito, me entendeu muito, né? E eu, na medida do possível que eu podia também, os momentos que eu estava melhor, eu também tentava ser uma esposa agradável de estar perto, se eu conseguisse sair, fazer alguma coisa junto, eu tentava fazer. Então, esse é o meu temperamento. Porque tem coisas que a gente fala, as pessoas falam, porque ela não passou o que eu estou passando, não sentiu o que eu estou sentindo. Então, assim, eu estou contando da minha experiência. Então, eu tentei, de todas as formas, não deixar que isso acabasse com a alegria da minha casa, entendeu? E, graças a Deus, nós vencemos juntos. Foi muito poderoso, assim,
a participação dele foi tremenda, dos meus filhos também. E também, assim, uma coisa que me ajudou muito, né, muito, era a rede de apoio que eu tinha de pessoas que vinham e me levantavam, sabe? Levantavam minha fé, porque com tudo isso que eu estou dizendo, mas para mim era muito difícil, assim, de orar, de ficar vou fazer uma campanha, Não. Eu dependi 100% de Deus e das pessoas orarem por mim, porque, na verdade, eu mesmo não tinha tanto esse vigor para estar fazendo, vou jejuar para isso. Não, eu tive uma rede de apoio muito importante nesse momento. A pessoa que está dentro do problema, às vezes, quando recebe a notícia, a família em si, tudo, você fica dentro da emoção, não que você... Eu acho que quando tem uma pessoa de fora, não que você não sinta, não, a gente sente muito. Mas você consegue direcionar certas situações com mais clareza. Por exemplo, eu me lembro que na época ela foi em vários lugares para fazer quimioterapia e daí eu acompanhava ela nas consultas, tudo. E detalhes assim que às vezes ela não pegava, porque também eu não queria nem que ela percebesse, porque a hora que recebe o diagnóstico, os médicos são muito, não é que é frios, acho que já vem da própria medicina mesmo, que para eles é só mais um que tá, e eles são muito diretos, retos. E daí eu falava, não, aqui você não vai fazer quimio, não. Eu falava para ela, vamos procurar outro lugar, porque eu acredito que você vai ser mais bem auxiliada num lugar talvez mais humano. Então, assim, eu acho que o primordial é você ter uma pessoa do seu lado que não seja assim, direto da família, que consiga separar as emoções da razão, para que você possa também tomar atitudes com clareza, aonde ir, como proceder. Eu acho isso fantástico. Isso eu levo para a minha vida. Hoje eu já nem vou em médico sozinha. Pode ser qualquer médico, porque às vezes nem sempre... Eu falo que a mente mente. Às vezes nem sempre o que você ouve de informação é realmente o que foi dito. Falando da rede de apoio, né, eu tive pessoas que foram muito importantes no meu tratamento, né, no decorrer do tratamento, que foi a minha família, minha mãe, minhas irmãs, né, que foram pessoas maravilhosas na minha vida. Mas eu tive a minha filha, a Letícia, na época ela tinha acho que 18 para 19 anos mais ou menos, e a Letícia me ajudou muito. Ela esteve comigo em muitas situações e tal, e em casa mesmo me ajudava muito, assim, estando junto, que na época até o Josué viajava bastante, né, viajava, e ela sempre de companhia, né, sempre foi uma companhia muito presente, assim, me ajudando em tudo. E eu tive também duas amigas muito importantes, assim, para mim. Uma foi a pastora Débora, né, que me ajudou muito, sempre vindo aqui e sempre orando e lendo a palavra comigo e cantando e sempre me levantando e sempre trazendo alegria para dentro da minha casa, foi uma bênção. E eu tive em especial a Filó. A Filó é uma amiga, assim, uma irmã para mim mesmo, né? Muito chegada mesmo. Eu falo assim que ela até dá risada, que eu falo que acho que ela fez um voto com Deus, porque ela tem uma loja. Hoje, na verdade, ela tem 3, mas na época ela tinha uma loja. E ela era muito ocupada, assim, uma empresária muito ocupada, pois ela parou a vida dela para ir em todas as quimioterapias comigo. Ela foi em todas as consultas médicas e em todas as quimioterapias. Às vezes eu falava, Filó, não precisa ir porque minha mãe e minha irmã vai junto. Não tem problema, eu vou. Mesmo que elas forem, eu quero ir junto também. E ela foi em todas e em boa parte da radioterapia também. Então era uma viagem para São Paulo, tal. Ela ia com todo cuidado, aquela coisa toda de preocupação de dirigir para mim, de eu não estar sentindo mal. Não, foi assim, foi maravilhosa a presença dela. Então hoje assim é uma pessoa que eu falo que o que ela precisar de mim, ela tem, ela sabe disso. Porque eu tenho uma dívida de gratidão muito grande para ela. Eu lembro que uma coisa que eu disse para a Rose é o seguinte, a gente sempre canta, usa-me Senhor, aquela música da Aline, né, já estava em alta e tudo. Eu falei, é o momento de Deus te usar agora, é o momento que as pessoas que talvez não orem por si, vão orar por você porque te ama. A Rose é uma pessoa muito amável, uma pessoa que é muito assim, generosa, uma pessoa muito amiga, né, ela
Então, eu falei, com certeza vai mobilizar muitas pessoas. E uma coisa que a gente se manteve muito otimista, sabe? Eu acho que nós sempre temos que ter muita esperança, sempre muita esperança. Eu sempre digo que o médico faz o que ele pode, nós precisamos seguir todos os protocolos, tudo que precisa fazer para um tratamento, mas a gente sempre tem que se manter focado na fé, porque uma pessoa que tem fé, uma pessoa que se mantém alegre, firme com esperança, eu penso que tudo funciona melhor, o tratamento funciona melhor, enfim. E uma coisa que nós fizemos foi sempre manter otimistas, sabe? Sempre manter otimista, mesmo que longe às vezes a gente chorava e falava, meu Deus, que difícil, mas perto a gente estava ali sorrindo e dando uma força. E a Rose nos ensinou muito nesse processo, nos ensinou demais, porque a gente nunca via ela assim, cabisbaixo, desanimada ou se lamentando, né? Não, ela sempre também se mantinha otimista, né, de cabeça erguida, então isso foi muito, muito, muito importante também. Foi um testemunho pra gente, porque nós fomos muito edificados e era uma maneira também de a gente estar junto assim, sempre animando. Então isso foi muito, muito importante mesmo. Então assim, às vezes as pessoas, quando recebem um diagnóstico desse, ela se fecha. A primeira coisa, não quero contar pra ninguém, ninguém pode saber. Olha, não faça isso, que acho que a melhor coisa que existe é você ter rede de apoio, é ter pessoas com quem você possa conversar, que você possa chorar, que pode te entender. Então isso é maravilhoso. E tem outras pessoas que eu acho que às vezes precisam até de tratamento psicológico, e é muito bom também. Eu talvez não precisei porque eu falo que eu não precisei de ir no psicólogo, mas eu tinha várias psicólogas, né, amigas, né, dentro de casa, todos os dias me ajudando e cuidando e me ouvindo. Então, assim, eu não precisei, eu nunca passei numa sessão com psicólogo, mas eu acho que é muito válido e muita gente precisa fazer. Não deixe de fazer, que faz toda a diferença. É um processo muito íntimo, né? Muito único da pessoa, né? Então, e como ela se mostrava muito forte, então a gente, às vezes, até esquecia que ela estava doente, né? Mas o meu pai resolveu mudar, né? Nossa casa está sendo terminada. Ele, no meio do tratamento dela, ele falou: ai, vamos mudar? Aí a gente fez a mudança, assim, tipo, sem ela. Então ela voltou da cirurgia já na outra casa, né? E foi muito legal, assim, porque aí mudou os ares, né? Essa casa, ela tem muito verde, então foi muito importante para ela. Então a gente arrumou tudo. Então, assim, tudo que eu podia, tudo que estava dentro do meu alcance, do dia a dia mesmo, eu fazia. E estar junto, conversando, assistindo filme junto, tentando fazer coisas diferentes, né? E sempre apoiando quando ela falava, eu quero receber uma amiga. Não importava o dia, a hora, a gente estava ali pronto para receber também. Então foi mais nesse sentido o meu apoio com ela, né? E por conta da gente ser muito amiga, facilitou, né? A gente não tinha... ai, a minha mãe tá reclamando, ai, minha mãe pediu isso. Não, sempre foi muito natural, então não mudou nesse sentido. Então, se as pessoas me perguntam muito, quando que eu percebi que eu estava curada? Qual foi o momento que eu senti a cura? Como é que foi isso? É uma jornada, né? Porque depois que eu fiz todo o tratamento, que durou 1 ano, eu fiz... Aí começou os exames, né? De cada 3 meses eu tinha que fazer exames, um check-up geral. Aí... de 3 em 3 meses, acho que foi umas 3 vezes, assim, de 3 em 3 meses. Aí depois, de 6 em 6 meses. E nesse meio tempo que eu fazia os exames, voltava ao médico, né? Então todas as vezes tinha que levar para o médico e tal. Aconteceu uma coisa bem interessante, assim, que eu, sempre naquele medo, né? Cada vez que fazia o exame, de ter achado mais alguma coisa, né? Aí numa dessas idas minha, bem no comecinho, no consultório do médico para levar os exames, eu conheci uma senhora que eu não sei nem o nome dela, né? Não lembro. Ela estava sentada e perguntou para mim, né, o que tinha acontecido. Aí eu falei que eu tinha tido um câncer, que eu fiz todo o tratamento. Aí ela falou assim: fica tranquila, você vai ser curada, porque eu já tenho 15 anos que eu fiz uma cirurgia, tirei a mama e tal, fiz tudo isso que você está falando e eu tô aqui, ó, só tô retorno normal só. Aquilo ali me encheu de esperança de uma tal forma, assim, que, nossa, né, eu vou conseguir também, né? Mas aí quando deu 5 anos, né, aí o médico falou: olha, nós vamos continuar fazendo os exames, porque tem que fazer, você é mulher e toda mulher deveria fazer, mas ele falou, até ele usou um termo assim, se você tiver um outro câncer, não é a mesma tempestade que está caindo na mesma casa, é outra tempestade. Então ele falou, pode ser outro câncer, mas esse aqui você já não
não precisa se preocupar mais. Aí eu gostaria de dizer assim para as mulheres que estão passando por essa tempestade, né, por esse tempo ruim, que há esperança, né? Mas que muita coisa depende da gente, depende de mim, dependeu de mim, depende delas, não desistir, né? Então a gente tem que ter uma visão assim do futuro, né? Independente de se o que você está sentindo hoje é angústia e morte, mas tenta olhar para o futuro com esperança, né? Que Deus pode fazer, Deus pode curar, e entender que às vezes Deus permite certas coisas na vida da gente para que sirva de testemunho, que sirva de experiência para outras pessoas. Que nem hoje, por exemplo, quando eu encontro alguém falando, muitas pessoas me procuram, né? As pessoas ficam sabendo de alguma amiga, alguém que está com câncer, sempre pede para conversar comigo. Então, assim, hoje eu tenho uma palavra de esperança. Eu tô aqui, eu venci, eu tô viva, né? Então, assim, não pode desistir, né? Porque acho que o nosso psicológico conta muito. Então, quando a pessoa coloca um pensamento de morte na cabeça, a tristeza vem, abate de uma tal forma que a pessoa não tem força para lutar contra isso, né? Então, eu acho que tem que sempre se encher de esperança, de Deus, de ler a palavra, de ouvir coisas boas, evitar ouvir pessoas negativas. Então, assim, quando eu ia fazer a quimioterapia, por exemplo, eu evitava ficar conversando muito dentro porque era um ambiente que estávamos todos doentes, todos. Então, cada um contava uma história mais terrível do que o outro. E eu evitava ter esse tipo de contato, procurava chegar na sala de espera, eu levava um livro, alguma coisa para ler, para não ouvir esse tipo de coisa, porque eu falava, eu não quero ouvir nada sobre morte, eu quero ouvir sobre vida. Então, isso é uma decisão, a gente decide ser diferente, fazer diferente, porque muitas coisas estão assim, ao nosso controle, nós controlamos. Agora, se você quiser ficar, você está morrendo, nossa, o médico me deu 6 meses de vida, meu Deus. Então, assim, é uma coisa terrível, né? Então, eu acho assim que existe saída, existe esperança. Eu acho que Deus está no controle e Deus é o único que pode nos curar. Tem que crer nele. Então, hoje nós estamos falando sobre o Outubro Rosa, que é uma forma de trazer, né, esse assunto em pauta para que as pessoas lembrem disso, né? Mas eu acho que nós precisamos o tempo todo estar alerta, as mulheres principalmente, com essa questão do câncer de mama, né? Porque é um dos cânceres que tem maior probabilidade de cura, mas também é um dos maiores, o tipo de câncer que mais acomete as mulheres o câncer de mama. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, não deixe de fazer o autoexame, né, o toque. Não ache que tudo, não é nada, não, é só um carocinho, minha mãe tinha também, não sei quem tinha, não. Faça exame, eu acho que não subestime, sabe? Acho que qualquer coisa que você vê de anormal, procure um médico, faça os exames, porque quando você descobre no começo, a probabilidade da cura é muito maior. Apesar do tumor estar grande, ele estava no começo porque ele não atingiu as minhas axilas. Então, ele era recente. Então, eu acho assim que se a pessoa tiver esse cuidado, né, esse autocuidado, a chance de cura é muito maior. E não subestime, não fique você mesmo dando um diagnóstico. Não, é um carocinho que eu tinha um no braço e agora tem um igual na mama. Não existe. Qualquer coisa que você vê de anormal em qualquer parte do teu corpo, procure ajuda. E também outra coisa, hoje, naquela época não se falava tanto em alimentação, que depende do que você come, alimenta o câncer, alimenta tumores e tal. Hoje a gente ouve muito isso, então na internet tem muita coisa. Mude a alimentação, o açúcar, né? O açúcar acaba com a saúde, é um alimento para o câncer, gorduras, frituras, evite tudo isso, que com certeza você vai conseguir ter uma vida melhor. Eu quero agradecer a todas vocês, mulheres e homens também, né, que assistiram este vídeo. A minha intenção de fazer esse vídeo era só para motivar as pessoas, né,
a procurarem ajuda. Eu sou muito grata a Deus que em todo tempo, né, eu pude sentir a presença dele, como até hoje, mas em todo tempo eu senti o cuidado de Deus na minha vida, usando pessoas, né? Então eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a Filó, a Débora, a Letícia, a minha filha, a tantas outras mulheres, que é até complicado citar nomes, né? Da igreja que me visitaram, que de alguma forma naquela época vinham na minha casa, oravam comigo e traziam uma sopa, traziam um suco diferente e tal. Então assim, eu sou muito grata mesmo a todas as pessoas, minha família, minhas irmãs, minha mãe, que já está com o Senhor, né, mas que foi de fundamental importância na minha vida para que eu vencesse todo essa tempestade que passou pela minha vida, né? Meus filhos também, os meninos foram, meu Deus, foram muito amorosos, com muito cuidado comigo. Então é só gratidão que eu tenho a Deus e a todos.